E esperar que o Marcelo do Cuca Beto entrar aqui. Tava tentando fazer uma live com ele e não entrou pelo perfil dele. Não, tô tentando abrir no meu aqui e chamar ele pelo meu perfil. Opa! Finalmente! Sei que não ia, não, ué. Opa! Não, o pessoal pensou que a gente não ia se falar hoje, rapaz. A gente dá um jeito, né? Pô, brincadeira. Bom, primeiro deixa a galera do futebol que não viu o post tentar entender o que está acontecendo, né? Porque tá ao contrário, né? Tá ao contrário. Exato, é. Então, galera, Marcelo do Cuca Beta, galera. Cuca Beta aqui. E de Cuca Beta hoje, o programa é de número 224. Depois de 3 anos, não deu certo a live. Nós vamos ter que fazer pelo Instagram aqui do Ítalo, do presidente aqui da confederação. Ítalo, inédito com você e vai estar em pauta isso no nosso próximo encontro, hein? Perfeito, e Marcelo, tudo bem? É um prazer enorme estar participando aí do Boca Aberta. Né? A gente já se conheceu pessoalmente lá em São Paulo, tenho acompanhado bastante o seu trabalho aí, parabéns, e é um prazer estar aqui presente nessa live. Pô, bacana. Agora você pode perguntar o que você quiser aí, cara. Vamos trocar ideia aqui. Virei entrevistado aqui, vim pro quadradinho de baixo. Não. Vou deixar nas suas mãos aí, pode tocar do mesmo processo aí que estava inicialmente desenhado. Né? A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Perfeito, perfeito. Bom, Ítalo, assim, para mim é uma alegria poder estar conversando com você aí, né? A gente vê todo o seu trabalho, a gente acompanha o seu trabalho aí frente à confederação. E para mim eu fico muito feliz, né? A gente tinha um projeto aí desse ano de fazer o Fala Presidente, a gente ia aí para BH e para outras Sim. áreas aí para conversar com os presidentes, só que a pandemia nos derrubou, né? E mais algumas de outras viagens. Mas tudo bem, não tem problema. Então a gente aproveitou esse momento para poder conversar com você, falar sobre aí o futebol americano, o trabalho que você vem fazendo frente junto com a liga, né? Eu acho que a gente vem crescendo aí o futebol, eu venho de fora, né? E a gente principalmente acompanhando a gestão esportiva, que é uma outra paixão aí grande sua, né? Então, Com para certeza. mim, prazer poder estar falando com você. Ítalo, me conta uma coisa, cara. Como é que você se apaixonou aí pelo futebol americano aí, cara? Né? Porque você já foi jogador também, né? Sim, sim. Na verdade, eu entrei no futebol americano aí em meados de 2009. Quando eu vi no Twitter, né, aqui em Belo Horizonte, tinha uma equipe na época que chamava Minas Locomotiva. Vi um Twitter lá, eu falei, eu vou lá ver, né, qualquer desse esporte. Eu já jogava basquete antes, mas eu não conhecia nada do futebol americano, nunca tinha visto uma bola, nunca tinha visto um capacete, nada. Eu falei, vou lá tentar, né? Fiz um teste lá, a famosa peneirada, né? Entrei no time e foi meio que paixão à primeira vista, Marcelo. Quando eu entrei, eu me apaixonei demais pela estratégia pela estratégia do jogo, pela dinâmica do jogo. E aí falei assim, cara, eu vou tentar me dedicar um pouco mais a esse esporte, a entender melhor como é que funciona, como melhorar minha performance dentro dele, né? Esse tipo de coisa. E aí foi paixão à primeira vista mesmo. Cada vez mais eu estava envolvido dentro da minha equipe, não somente como atleta, né? Mas busquei também ser técnico dentro da equipe, gestor dentro da equipe. Então foi uma paixão à primeira vista mesmo. Que bacana. Que posição que você jogava aí, Talô? Eu jogava de linha ofensiva, né? A principal atribuição da linha ofensiva ali é proteger o quarterback, né? Para lançar a bola e abrir espaço para o running back correr com a bola. Bacana, muito bom. Galera, então aqui, ó, vocês conhecem essa figura, esse presidente aí da confederação, Ítalo Mingoni, conosco aqui hoje, aqui no Cuca Beta. Quem não conhece o Cuca Beta, arroba Cuca Beta. A gente faz sempre lives de segunda a sexta-feira. A gente fazia o programa uma vez por semana, mas agora, nesse momento de pandemia, a gente resolveu fazer de segunda a sexta, sempre trazendo algum esporte aí. E você gosta de gestão, é o nosso convidado. Essa semana nós vamos falar bastante de gestão aí.
Nós vamos ter o Arthur Borelli, da Think Sports, conosco, e Leonardo Rodrigues, na quarta-feira, do consultório do marketing, conosco também. Ítalo, o que te motivou a ser presidente, cara? A virar presidente, cara? Eu sei que para alguns cargos é bem assim, concorrido, mas virar presidente de uma confederação de esportes, cara? Fala Pois assim, é. um pouquinho. Cara, na verdade, quando a gente foi falar de, tipo assim, pensando na questão da presidência, né? Em 2018, eu não tinha nem ideia que eu queria ser isso, na verdade, né? Em 2018, no final de 2018, a gestão da confederação anterior, ela renunciou, né? Ela informou em rede social renúncia e foi uma vacância completa. Então, toda a gestão da confederação renunciou por completo e teve uma vacância total, onde foi iniciado um novo processo eleitoral, né? E naquele momento ali, eu era um cara que estava investindo bastante na minha carreira de gestão esportiva, né? Principalmente dentro do futebol americano. Eu estava me pós-graduando em gestão do esporte. Eu já sou pós-graduado em gestão cultural, mas estava me pós-graduando em gestão do esporte, estava investindo muito na minha carreira, fazendo muito curso, conversando com muitas pessoas do esporte, e falei assim, talvez seja uma oportunidade de tentar retribuir esse investimento que eu estou realizando para a comunidade do futebol americano. Eu enxergava aquilo ali, além de ser uma oportunidade também, né? Da gente não deixar o futebol americano ir para os caminhos errados, entendeu? Então, ou seja, eu era uma pessoa que estava disposta, encontrei uma disponibilidade para eu poder enfrentar esse desafio. Então, eu sentei com a minha esposa, tinha acabado de ter uma filha, né? Sentei com a minha esposa e falei, olha, tem essa questão da confederação, existe a possibilidade, eu estou pensando em me candidatar para ser presidente. Dei os motivos para ela, né, justamente para acreditar que eu poderia fazer um bom papel à frente da entidade, poder elevar o patamar do futebol americano no Brasil, e a partir disso aí eu me coloquei à disposição da comunidade e fui aclamado como presidente, porque nem concorrência teve, não. Sensacional. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. A gente entrevistou uns 15, 20 dias atrás a Lara Teixeira. Lara Teixeira hoje é treinadora dos Estados Unidos, é gestora lá do nado sincronizado dos Estados Unidos, fez um papel na Nova Zelândia, né? Logo depois dos Jogos Olímpicos, foi para a Nova Zelândia, fez um trabalho de 2 anos lá e agora ingressou nos Estados Unidos. E conversando com ela, ela falou que por que dela sair do país? Que ela tinha muita dificuldade em ser gestora esportiva no país dela e com a modalidade que ela ama, que é o nado artístico, né? Cara, é difícil ser gestor esportivo aqui no Brasil, cara? Na verdade, assim, é um desafio, né? Um desafio muito grande, porque a gente tem que lidar com diversos aspectos dentro da comunidade do esporte, né? Da comunidade esportiva, que o gestor ele entende ser o melhor caminho, mas a comunidade não entende. Então, falta uma maturidade da comunidade esportiva em entender quais são os processos de gestão que vai tornar o nosso esporte, um esporte que a gente ama, né? Uma coisa rentável, né? Uma coisa sustentável e uma coisa que a gente pode prolongar o seu desenvolvimento. Então, eu entendo muito a fala da Lara, porque o que acontece quando a pessoa se envolve com o esporte, ela se envolve em quesitos emocionais, né? Todo mundo se envolve no esporte porque ama o esporte. E isso é uma coisa que é intrínseco, né? Do esporte. Isso é interessantíssimo, porque a gente sabe que todo mundo que está muito envolvido, né, que ama muito, ele se doa muito para o desenvolvimento daquele aspecto. E isso, na verdade, é um ponto positivo, mas eles têm também um ponto negativo, porque isso atrela a gente muito ao amadorismo, né, que é fazer por amor. E nessa situação de fazer por amor, a gente acaba se acomodando, né, em deixar as coisas no amadorismo, vamos fazer por amor, vamos fazer do jeito que dá, que isso não é problema, e a gente deixa de
potencializar a nossa gestão, os nossos resultados esportivos, o sucesso esportivo e assim vai. Então, quando você vai tratar com lidar com gestão do esporte frente a uma modalidade esportiva, principalmente igual o futebol americano, ele é muito embrionário ainda, né? E ele tem muitos aspectos do amadorismo intrínsecos. Fica difícil a gente lidar, porque quando você, como gestor, toma ações ou atitudes que servem para potencializar o processo de gestão para a gente obter um melhor resultado esportivo, a comunidade trava em relação a isso, porque ela ainda é essencialmente amadora, entendeu? Perfeito. Cara, uma das falas que eu adoro, você fala, você já falou isso no encontro durante 2 anos, onde foi que eu te conheci, e agora, acho que 5, 10 minutos de entrevista, eu já perdi até o tempo, depois você controla o tempo aí. Beleza. Cara, é que você fala da comunidade esportiva. Você sempre vem com essas duas palavras, comunidade esportiva. E isso é um dos pontos que eu sinto extremamente falta quando eu converso com outros presidentes ou gestores, diretores, enfim, pessoas que exercem cargos importantes em confederações importantes, da palavra comunidade. E aí, né, você ainda traz. Muitas vezes eu tomo uma atitude que a comunidade não entende e eu preciso, aos poucos, ir explicando para essa comunidade. A Raquel falou que é difícil, a gestão tendendo ao impossível aqui. Já o Lucas Davis aqui, Ítalo, nem é tão difícil assim. O Lucas Davi é meu vice. Então, cara, assim, isso é muito interessante. Mas vocês têm hoje, você, o Davi aí, vocês têm alguma ideia de como educar, de como evangelizar essa galera, a comunidade aí, cara? Cara, isso é um processo longo, na verdade, sabe? Igual você falou, é um processo de educação. E educação, ela demanda tempo, ela demanda investimento, sabe? E ela, além de demandar tempo e investimento, a comunidade tem que querer ser educada, né? Então, quando a gente fala de educação, né, a gente chega e fala... porque o cara que estuda gestão do esporte, o cara que estuda administração do esporte, ele sabe basicamente quais são os passos que ele tem que seguir. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender que ele está ali para representar as pessoas que estão envolvidas dentro dessa comunidade. E quando eu falo comunidade, eu estou falando de todo mundo. Eu estou falando de atleta, técnico, gestor, árbitro. Todo mundo está envolvido ali que faz o esporte acontecer. Essa é a comunidade esportiva. E aí, nesse processo de capacitação, né, é uma das minhas maiores críticas à comunidade do futebol americano. Entretanto, também um exercício que eu, como gestor, faço e identifico que eu errei, eu pesei a mão ao tentar potencializar demais esse processo, que é o processo da profissionalização do esporte. Voltando à fala que eu tinha realizado anteriormente, o esporte, essencialmente, ele é feito por amor, e isso atrela ele a ser amador. E potencializar a profissionalização do esporte, né, ou seja, criar um mecanismo para acelerar a profissionalização, ou seja, que o esporte seja mais profissional, ele demanda da capacitação da comunidade. Então, ou seja, ele demanda que o atleta seja cada vez mais capacitado nos seus quesitos atléticos mesmo, né, mentais, físicos, técnicos e táticos. Ele demanda que o gestor tenha um conhecimento não somente empírico da situação, mas um conhecimento acadêmico também, o que falta muito dentro do esporte, né? As pessoas, parece que eles não gostam de estudar para aplicar, né? Quando a gente fala de planejamento e PDCA, se planeja muito, aqui no Brasil se planeja muito pouco e executa muito e vive nessa questão de empirismo, né? Eu sei como é que eu faço, então, ou seja, esse processo de capacitação ele demora, né? Ele demora um pouco, porque primeiro vai depender da pessoa querer se capacitar e o segundo vai depender de quem vai dar esse mecanismo de capacitação.
Entendeu? Então, ou seja, porque num cenário que é majoritariamente amador, o mecanismo de capacitação ele vai sair da própria pessoa, né? Então, ou seja, eu, Ítalo Mingoni, gestor, vou buscar capacitação numa faculdade, fazer um curso, participar de um simpósio, esse tipo de coisa. Ou alguma entidade de administração do desporto cria esse processo para a comunidade participar. Mas, de qualquer forma, a comunidade tem que estar disposta e disponível, entendeu? Então, um dos meus maiores eu falo, retrospectos aí de gestão à frente da confederação foi entender que a comunidade do futebol americano no Brasil ela ansiava um processo de profissionalização mais acelerado, só que, na verdade, a minha leitura foi eles querem profissionalizar mais rápido, mas na verdade eles querem ser profissionais mais rápidos, mas não queriam também passar pelo processo de profissionalização, que é exatamente isso que a gente estava falando, né? Não, fantástico, fantástico. Galera, aqui, Ítalo Mingoni, cara, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, cedendo o canal dele aqui para o Cuca Beta hoje, por motivos espaciais aí, talvez Mercúrio esteja interferindo aí. Não sei, cara, não sei o que acontece. Mas, assim, é muito legal ouvir isso de você, né? Porque a gente, isso, né? A gente conversa com outros presidentes, são outras prioridades, e muito não se fala de dar esse espaço à comunidade, né? De se ensinar a comunidade. E, realmente, a comunidade precisa caminhar junto. A gente, infelizmente, tem algumas confederações que poderiam ser trocadas por cartório, né? Simplesmente só bate o carimbo lá, e vai embora, cobra a taxa e pronto, né? Não vou citar nomes aqui, mas existem vários, você sabe o que eu estou falando. Então, é triste, é muito triste. Ô, então, conta para nós aí, a galera aqui do futebol americano, que já deve estar por dentro, ou se não, para a gente poder relembrar também aí, qual o estágio que se encontra o futebol americano no Brasil, né? Em relação a times, divisões aí, que acho que é um número muito legal e que eu sempre, dentro do Cuca Beta, eu falo do case aí no futebol americano no Brasil. Perfeito. Então, o futebol americano no Brasil ele é dividido em 4 modalidades, que é a modalidade de futebol americano, que é o tackle, como vocês conhecem, tá? Futebol americano de bandeiras ou de flag, né? Futebol americano de praia, futebol americano de no pads, que chama, que é sem equipamento, que na verdade já está quase meio que extinto, e agora tem a 5ª modalidade, que é a modalidade de esportes eletrônicos. Vou falar de cada modalidade para facilitar. O futebol americano, eu vou dar informações a nível nacional, tá? Porque esse número ele é muito maior, né? Eu vou dar o que estima-se e o que a gente tem de número real, que são de atletas e equipes federadas e confederadas. Tá? O futebol americano masculino, ele é dividido, nacional, ele é dividido em duas categorias, vamos colocar em 2 tiers, tá? Um tier 1 e um tier 2, ou 2 patamares diferentes, né? E hoje ele é gerenciado, né, pela Liga BFA. Então o Tier 1, a primeira divisão, é chamado de Elite, e o Tier 2, a 2ª divisão, é chamado de Acesso. Cada uma das divisões possui 32 equipes. Tá? E o feminino ele possui um Tier único, ou seja, somente um Tier com 8 equipes, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, vocês me perdoem. De atletas confederados, somente nesses 3 aspectos, Tier 1, Tier 2 e feminino, Tier 1, Tier 2 masculino e feminino, a gente tem mais de 5.400 atletas confederados. Tá? Continuando nessa mesma linha de futebol americano tackle, a gente tem, estima-se, né, que a gente tem mais de 9.000 atletas, tá? E mais de 250 equipes de futebol americano. Passando para flag, tá? Flag football, a gente tem o Circuito Nacional de Flag, tanto masculino quanto feminino. Circuito Nacional, a gente tem um número próximo a 800 atletas confederados e a 60 equipes confederadas.
tá? Isso entre masculino e feminino. Mas acredita-se que no Brasil tenha mais de 5 mil praticantes de flag football e mais de 200 equipes de flag football. Então, só nesses dois cenários são o macro, né, o que leva a grande parte do futebol americano no Brasil. A gente acredita que tenha mais de 15 mil praticantes e mais de 400 equipes em atividade. Né? E confederados são quase 6 mil atletas e 110, 115 equipes. 115 equipes. Não, sensacional. São números assim que realmente... eu até vou falar para você, são números que a gente precisa cada vez mais colocar esses números para frente, para a mídia, né? Trabalhar esses números com alguma mídia especializada, porque realmente são números que impactam, perto de outros esportes que são olímpicos, outros esportes que recebem incentivos de leis aí, né? Diversas aí, que a gente precisa olhar com carinho, né? Que são números realmente que mexem com a indústria do esporte aqui no Brasil, né? Ô Marcelo, antes de você colocar a próxima pergunta, eu tive uma conversa, uma live no portal do rugby com o pessoal do rugby em geral e o Jean-Luc Jadot. A gente entrou antes, né, da live para conversar. E a primeira pergunta que ele me fez foi, cara, de onde você consegue arrumar tanto praticante? Né? E aquilo volta lá no início, quando você falou comigo, o futebol americano ele é apaixonante mesmo, não tem como. Né? Não, eu acho, né? Porque por mais assim, o Cucabete é totalmente neutro, né? Então a gente pode falar. Porque por mais que exista a cisão entre o rugby e o futebol americano, é impressionante. Aqui, pelo menos aqui no Brasil, é impressionante. Você conversa com as pessoas assistem futebol da NFL, que talvez esse seja um dos motivos, né? As meninas cada vez mais, mas eu acho que é isso, é a emoção, sabe? É a questão imprevisível de cada jogada que pode mudar. E aí eu acho que o praticante aí, né, tem todo o desafio, tudo bem também de superar, né? Enfim, são N coisas, né? E que mostra como o brasileiro é apaixonado por esportes, né? E se fizer um trabalho mínimo, satisfatório, né? Que é isso que você vem trazendo para a comunidade, né? Você fala assim de uma coisa aberta, né? Porque a gente tem outros esportes que teriam tudo para crescer, infelizmente, mas infelizmente vivem castas, né? Infelizmente. Sim. E a gente vê que o futebol americano não. O futebol americano ele vai lá, ele começa nas praças, ele começa nos parques, e esse movimento ele começa a crescer, né? E eu acho que até o crescimento do futebol americano no Brasil tem feito repensar muito a questão do rugby também. Sim. A gente tem conversado muito, aqui, demais, trocado muito figurinha, com certeza. Né? E tem espaço para todos. Eu acho que a gente é um país totalmente, um país de dimensões continentais, com diferentes climas, faixa litorânea gigantesca. Então, por isso que a gente do Cucabete, a gente mostra todos os esportes, até esporte de gelo a gente mostra. Por causa disso, para que a gente possa dar essa diferenciação aí para as pessoas possam estar realmente curtindo aí ao máximo. Aí. Então, realmente são números impressionantes mesmo. Me fala uma coisa, na sua opinião, o que explica esse crescimento aí do futebol americano? É a paixão, é a NFL, né? Sim. Eu acho que o início da popularização do esporte se deu aos anos 80 lá, né? Quando a Band começou a transmitir alguns jogos de futebol americano, né? Então, ou seja, a TV aberta ela possibilitou o brasileiro conhecer o esporte, né? Conhecer e entender o que estava acontecendo. Então, foi quando gerou diversos ídolos, né? Época de Dan Marino e Joe Montana no Brasil. Então, acho que o brasileiro ele abriu os olhos para outros esportes, não sei, futebol. E inclusive, a forma, né, de consumo, na verdade, do futebol soccer no Brasil, ele tem mudado muito, né? E eu acho que talvez seja um dos maiores impactos. Vamos fazer um retrospecto com um passado mais recente. A gente consegue entender que
antes, né, o esporte ele tem uma coisa que é impressionante, né? No marketing a gente fala que são os 4 P's, né? Praça, propaganda, mas o esporte tem a paixão envolvida. Então, o cara que ele torce para uma modalidade ou para uma equipe, né? Ou para um time, ele promove a marca do time gratuitamente. Isso aí, cara, para quem trabalha com marketing, sabe que isso aí é a coisa mais difícil de alcançar e o esporte ele nos possibilita isso com maior facilidade, né? E o problema é que isso tem mudado. Se for parar para pensar, hoje os meninos de, sei lá, de 6 até 12 anos de idade, eles têm como ídolos atletas que estão lá na Europa, né? Então, ou seja, até mesmo brasileiro, o Neymar como ídolo, mas os ídolos deles são Messi, Cristiano Ronaldo, e assim vai, né? Mbappé, tem vários diversos ídolos. Então, ou seja, acho que o Brasil ele deu uma estacionada no tempo com relação a produto de esporte, né? E isso fez com que o brasileiro começasse a consumir esporte fora do Brasil, entendeu? Na minha opinião, esse é um dos motivos macro, né? Que é uma coisa que é difícil de ver porque você tem que ver fora da caixa. Então, isso acontece porque, né, quando a gente vai falar de consumo do esporte, o consumo mudou, a gente tem acesso mais facilmente a esportes fora do Brasil, e aí quando você se depara com o produto, né, do exterior, você vê que ele é um produto mais refinado. Então as pessoas começam a achar o produto futebol, soccer brasileiro desinteressante e começa a ter uma procura, uma busca por um produto mais atrativo. E aí eles encontram primeiro os produtos esportivos americanos que tratam o esporte como evento, né? Então eles performam tudo dentro do esporte e principalmente se o cara tem a experiência imersiva de ir localmente ver um jogo, né? Então ele vê a banda tocando, ele vê as cheerleaders dançando, antes do jogo ele consegue tirar uma foto com o painel dos atletas, isso aí começa a tocar o consumidor, né, da primeira maneira, e segundo é a forma da transmissão. A transmissão ela vai estando cada vez mais completa, com estatísticas, com acompanhamento tecnológico, e tudo isso começa a impactar a forma de consumo do consumidor de esporte brasileiro, e ele começa a participar consumir os esportes americanos e estrangeiros, né? Então, eu dou 3 fatores, basicamente. A primeira é a abertura do esporte americano para a rede aberta de televisão. Então, ou seja, isso fez com que muita gente conhecesse o esporte, principalmente nos anos 80, 90. Depois, eu acredito que a forma de consumo do produto esporte no Brasil tem evoluído e o soccer não acompanhou essa evolução, e isso possibilitou que consumissem produtos fora do Brasil e eles se encantassem com produtos fora do Brasil. E terceiro é a popularização da TV por assinatura, que possibilita a chegada dos canais esportivos e o consumo do esporte para grande parte da população brasileira. Cara, eu vou ser intrometido e vou talvez colocar um 4º fator, se você me permitir, ou se você concordar. Claro, pode ficar à vontade. Que eu acho que vocês do futebol americano foram o primeiro esporte a mexer com as redes sociais de uma forma adequada, ou mais adequada, né? Porque vocês começaram a transmitir jogo pelo YouTube, de qualquer maneira, e não importa, eu acho que a gente está numa geração que nós estamos conhecendo ainda a ferramenta digital. E vocês usaram o YouTube, vocês usaram o Facebook, vocês usaram o Twitter, né, para fazer a narração do jogo. Então, assim, eu acho que vocês utilizaram muito bem essas ferramentas digitais que conversam com essa nova geração também, né? E aí você consegue alimentar fãs, você consegue alimentar novos atletas, quer dizer, você se torna moderno, mais moderno ainda, né? E você consegue ter uma capilarização maior aí para expandir esse esporte, né? Pelo menos, com certeza. É uma visão que eu vejo comparando com outras modalidades esportivas, que ainda engatinham, né? Ainda engatinham. E vocês não, vocês já conseguem
fazer essa transmissão, né? Bem ou mal, em alguns casos Sim. muito profissionais até, né? Em alguns casos são muito boas mesmo, ou mesmo pelo Twitter. Então, quer dizer, o cara pelo Twitter ele consegue ter a informação em tempo real lá do que está acontecendo. Ô, Marcelo, até colocar um parênteses para você, que foi um outro choque de realidade, né? Quando eu estava conversando lá com o Jean Jadot na live lá, né? E aí o rapaz do Portal do Rugby fez uma pergunta: quanto que a gente tem de receita, né, para rodar o esporte, né? E quem respondeu primeiro foi o Jean-Luc lá do Rugby. Ele falou: a gente tem um aporte, né, da lei, né, PIVA, né, que vem do código, que não sei o que tem, de 14 milhões de reais, e a gente consegue gerenciar e tal. E aí depois fui eu falando, né? Eu falei assim, pois é, nossa receita ela vem basicamente da contribuição de taxa dos atletas, e a gente tem total 345 mil reais para rodar o ano todo. Todo mundo fez assim, tipo assim, não é possível, 345 mil reais. 345 mil talvez seja a folha da CBRU, sabe? Do mês. E aí a gente chega e fala assim, e os caras falam, como que você consegue tocar isso? Eu falo assim, a grande maioria dos processos de gestão, na verdade, eles precisam ser bem desenhados, né? E aí sim a gente consegue fazer, porque o dinheiro ele nada mais do que potencializa e refina o processo, né? Mas quando você desenha muito bem, faz um bom planejamento estratégico, começa a execução desse planejamento estratégico, igual você falou, às vezes não vai estar da melhor maneira possível, mas a gente começa a fazer, entendeu? E aí a gente começa a dar o primeiro passo, e isso talvez seja o aspecto mais importante, né? Ainda mais que acho que, assim, muitas vezes a gente não está acostumado a trabalhar com tanto dinheiro. Então, muitas vezes, o muito dinheiro ele se torna um problema, não aparentemente uma coisa invisível, mas eu acho, né, pô, é uma diferença brutal. 345 mil para 14 milhões. É 4% que eu tenho da renda deles. Né? Então, assim, realmente é um absurdo a diferença tal, e realmente, se eu fosse sentado aqui com 14 milhões, a minha responsabilidade seria muito maior, né, do que com 345 mil. Mas eu acho que é uma questão de se adequar, né, e ir gerando cada vez mais receita e mostrando isso, né? Eu acho que também é outro fator que aí transparência e governança é principal. Exatamente. Não, é sensacional esses dados aí que você vem falando aí, que é fantástico. Ítalo, vamos falar uma coisa aqui. Em relação ao futebol feminino, você falou que a gente está com 8 equipes, né? Ele também vem crescendo aí no Brasil, aí as meninas cada vez mais aí gostando do futebol americano? Vem crescendo bastante. O futebol americano feminino, ele sempre teve um desenvolvimento modesto nos últimos anos, igual nos últimos 10 anos do Brasil. Então, você sempre teve alguns focos, né, de desenvolvimento. Basicamente foi em São Paulo, Rio de Janeiro e em Sinop. Teve as principais equipes de futebol americano feminino. E a partir de agora, o futebol americano feminino ele vem crescendo de maneira escalável. Então a gente consegue ter equipes, né, em algumas cidades, por exemplo, Curitiba já tem 4 ou 5 equipes de futebol americano já consolidadas, do Rio de Janeiro já tem 2, em Cuiabá, em Aracaju tem. Então, ou seja, a gente começa a ter uma disseminação maior da prática da modalidade. Em Brasília tem o Brasília Pilots, então, e isso vem atraindo bastante praticantes de futebol americano, né? Porque o futebol americano ele tem que quebrar um estigma, né? Principalmente dentro do gênero feminino, que é um esporte muito violento. Então, às vezes, muitas meninas deixam de praticar porque acham que o esporte é violento, mas na verdade não é, né? Ele tem, obviamente, momentos de colisão ali, mas tudo com a maior segurança possível e quantidade de equipamentos. E o futebol americano tem crescido tanto, né? O feminino, que a gente, no ano passado, startou o projeto da seleção feminina de futebol americano, que ainda não existia. Então, um dos maiores orgulhos da minha gestão aí, a gente dar um start nesse projeto, né, que foi impossibilidade da continuidade justamente a questão do coronavírus. E
E as meninas agora algumas meninas brasileiras estão participando de acho que da primeira liga profissional de futebol americano que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, algumas brasileiras já foram convidadas, né, a participar desse programa, vai acontecer lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, tem muitas meninas aí que estão vivendo o sonho de jogar profissionalmente o futebol americano, sonho que vem de gerações aí de futebol americano, né? Muito bom, galera. Aqui com o meu amigo Ítalo Mingoni, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Sim, eu estou entrevistando ele, estou no quadradinho de baixo, eu entrei no perfil dele. Hoje deu tudo errado aqui, galera. É isso, programa ao vivo, gente. Programa ao vivo é isso aí, gente. E não temos 345 mil para fazer o programa, não, viu? Não temos. Infelizmente. Bem menos que isso. Não chegamos aos 4%, não. Os 4% dos 4%. Isso aí. Sem dúvida nenhuma. Já até sei a camiseta que eu vou colocar. Não tenho 4%. Me fala uma coisa aí, Italo. Excluindo aí esse momento de pandemia, né? O que tinha no seu horizonte aí para 2020? Quais eram antes do fatídico dia 13 de março aí, da gente começar aí? Quais eram os planos para esse ano, aí, os desafios que a confederação ela tem aí pela frente? A confederação estava preparando muita coisa legal, né? Primeiro que a gente iniciou o ano aí com a parceria CFL vindo, né, para o Brasil, fazendo aquele camp, e a gente estava com uma série de eventos agendados em ações com a CFL, né, vindo para o Brasil para capacitar os stakeholders do futebol americano no Brasil. Então, ou seja, principalmente atletas, técnicos e gestores que eram onde elas estavam mais... atletas, técnicos, gestores e árbitros, que eram onde elas estavam mais interessadas aqui no Brasil. Então, ou seja, interessadas em conseguir material humano para poder desempenhar dentro da Liga Profissional Canadense. Então tinha muita coisa desenhada que foi pausada justamente em função do coronavírus. A gente estava também planejado com eventos da seleção brasileira, que a gente a seleção brasileira masculina, que a gente está tentando levar para talvez aí final do ano, ver se existe alguma possibilidade ainda, né? Então estava tudo agendado já, e tivemos que pausar justamente por causa do coronavírus, e muita coisa mudou, né? Hoje nosso foco é completamente em tentar estabelecer condições de prática segura do futebol americano. Então, assim, tudo que a confederação hoje, todos os esforços que a confederação está fazendo hoje, além de cumprir com a política de conformidade dela, né? Porque quando eu entrei, eu assumi um compromisso em adotar como pilares compliance, governança, transparência e conformidades legais, né? E a partir daí pegar em estatuto tudo que estava faltando, colocar em execução. Então a gente instituiu semana passada aí o STJD, ajustamos um monte de questão estatutária que estava pendente dentro da confederação, o código de ética que ainda estava pendente, a gente já publicou, regulamento de transferência de atleta, a gente já publicou. Então, ou seja, fizemos uma política de conformidade muito forte em cima da gestão, né? E em paralelo a isso, né, junto com a política de conformidade, realizando um processo de gestão mais transparente, para a gente conversar muito bem com a comunidade, entender eles entenderem o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo isso, né? Agora todos os nossos esforços estão dedicados, né, a criar protocolos para o retorno seguro, né, do futebol americano, da prática segura do futebol americano no Brasil. Muito bom, é um grande desafio mesmo, assim, né? A gente mudou tudo, né? Depois do dia 13 de março aí, foi a cabeça para baixo, mas acho que agora a gente começa a ter um pouco mais de visão aí no futuro aí. E, na sua opinião, como é que o futebol americano vai sair dessa pandemia aí, Ítalo? Nós vamos... Olha, eu entendi. Acho que é uma coisa complicada, né? Porque a gente tem que entender como que cada um está lidando com a situação.
Quando eu falo futebol americano, eu não posso falar somente da confederação. A confederação, ela praticamente se tornou inoperante da forma como ela vinha operando no último ano, né? Então, uma estrutura muito mais reduzida, mas a gente tentou manter o compromisso de executar o que a gente tinha proposto a executar. E isso vai depender de todo mundo que tá dentro da comunidade. Então, ou seja, como que cada equipe tem lidado com essa situação? Eu estava conversando com o head coach da seleção brasileira, numa dessas reuniões de planejamento de jogo, né? E ele me falou uma frase que impactou muito, né? Existem dois tipos de pessoas da pandemia, né? Aquela que ela está sentada em casa assistindo Netflix, relaxando e tal, ou tem aquela que está planejando o retorno, sabe? E para a confederação tem isso, né? Tipo assim, a gente diminuiu a capacidade de entrega, de desenvolvimento, mas a gente continuou entregando, isso é uma coisa que é importante demais salientar. E segundo, a gente tem planejado como que a gente vai retornar. Ou seja, quando chegar no momento de retorno, né? Quando chegar no momento, o que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que fazer? Entendeu? Seria muito cômodo para mim, como gestor, pensar somente na minha gestão, né? Então, ou seja, a minha gestão ela acaba no final desse ano. Então, para mim seria muito cômodo eu chegar e falar assim, cara, eu vou ficar de boa aqui, esperar minha gestão acabar e vou deixar o próximo aí, ele que se vire, entendeu? Mas, ao contrário disso, eu estou tentando potencializar, criar, acelerar os processos que a gente que teve que dar uma travada por causa da pandemia, para que o próximo gestor entre e já tenha o máximo de coisa resolvida possível. E aí ele possa, de fato, trabalhar com a gestão da entidade, e não precisar de ficar resolvendo problemas de conformidades legais, entendeu? Então, eu só respondendo. Não. O que eu falei, o que eu não respondi, né? Eu falei, na verdade, eu espero que o futebol americano saia-se muito bem, entendeu? Porque pelo que eu tenho acompanhado de equipes, de entidades, eles continuaram trabalhando, né? Eles não pararam, né? Eles se reinventaram, mas continuaram trabalhando. Isso é importante, a gente fica feliz, a gente que gosta do esporte, de ouvir isso, né? Das equipes estarem se mexendo, porque realmente, né? Vai ter que ser um esforço coletivo se a gente quiser que o futebol americano e outras modalidades possam passar por esse processo e possam voltar ao que era antes da pandemia, né? De uma forma mais rápida, de uma forma segura e eficiente. Vai ter que ter um trabalho de todos os players, né? Atletas, gestores, as ligas regionais, né? Enfim, todo mundo trabalhando em pró do esporte, né? Mais do que em pró da sua equipe, em pró do esporte, para a gente poder alcançar algum resultado aí de futuro. Eu vou te fazer uma pergunta que eu ouvi uma vez num debate, que estavam alguns jornalistas de uma rede importante aí, que cobre o futebol americano aí, e um deles comentou, um desses jornalistas, gosto muito dessa pessoa, até ela comentou que para o futebol americano do Brasil crescer, era importante a existência de times fora das grandes capitais. Ou seja, os times teriam que ir para o interior e dentro do interior eles poderiam, sim, ser uma novidade na cidade, não poderiam ter tanta competição. O que você acha dessa opinião? O futebol americano ele precisa, sim, ir para o interior, né? Abandonar as capitais, vamos dizer assim, né? Focar mais no interior para ele poder crescer, ou não? Dá para ter um crescimento sustentável aí, na sua opinião? Eu concordo, tá? Não é uma afirmação completamente errada, não. Mas eu trocaria um aspecto. Eu acho que, ao invés de chegar no interior e pensar em como que a gente chegar, eu acho que quanto mais o futebol americano investir em desporto educacional e desporto de base, maior a condição da gente conseguir alcançar a interiorização da modalidade, né? E aí sim aumentar o número de praticantes. Isso estava sempre bem explícito dentro do planejamento estratégico da confederação, né? De a gente conseguir desenvolver um projeto sustentável de desporto escolar. Então, ou seja, pegar a modalidade de flag, criar uma questão de adaptabilidade para as escolas, né? Porque a gente sabe que
como que a gente vai praticar o esporte? Se a gente for pensar, o futebol americano, como a gente vê, né, na televisão, a NFL, cara, qual escola que tem um campo, né? Se a gente for pensar, pegar todas as escolas do Brasil, fizer um levantamento, se 3% tiver campo, é muito. Entendeu? Então a gente tem que pensar num projeto adaptado em quadra. Outra coisa que a gente tem que pensar, a grande maioria de escolas de rede pública, como é que a gente faz para ter um material, um preço de custo acessível, né? Então ou seja, fabricar flags com TNT, possivelmente, né? Talvez desenhar um projeto de bola de meia costurada, não sei, né? A gente tem que pensar fora da caixa para tentar alcançar a interiorização da modalidade e alcançar também a conquista de praticante, né? Então, ou seja, a partir do momento que o professor de educação física das escolas de infantis ou de ensino médio possibilitarem ter a condição de entender como que o esporte funciona, eles levam o esporte para dentro da escola, né, como a condição dos atletas poderem praticar e dos alunos poderem praticar, desculpa, e quando esses alunos praticam, eles gostam do esporte, eles começam a entender melhor, e aí é nessa intenção que a gente consegue crescer. Então, ou seja, a afirmação não está errada, não. Ela está correta. Para o crescimento ordenado e sustentável do futebol americano, é muito importante que ele se faça além das capitais. Tá? Mas acho que a forma de chegar efetivamente nos interiores, aí, com certeza, são o fomento do desporto de base e desporto educacional. Realmente, a linha que você está trazendo da questão do desporto, das categorias de base, não foi com esse sentido que o jornalista falou, não. Tá? Realmente é uma outra visão. Aí ele já estava vendo o produto final, né? Uhum. E aí o meu contraponto, não, eu acho que tem que ir para todas as praças, né? Mas a gente precisa lembrar que também é difícil depois o time se locomover por esse Brasil, né? Esse também você bem citou aí, né? O Brasil é um país de tamanho continental, então talvez a gente fomentar, né, principalmente ter uma atuação mais atuante mesmo, né, das federações de trabalho local do esporte, né, para poder, nas micro-regiões dela, poder fomentar o desenvolvimento do esporte ali, né? Eu acho que é a melhor maneira, com certeza. Exatamente. Não, é sensacional essa visão aí, olhando, de adaptabilidade também, é bacana. Eu imagino que nós temos mais uns 5 minutos aí. Eu não sei. O Instagram avisa? Não, eu não sei. Vai aparecer talvez um reloginho aí para nós. Tá bom. Minutos, tá? Beleza. Os nossos 2 minutos aqui. Beleza. Muito bom. Antes da gente terminar aqui, me fala uma coisa. Galera, é o seguinte, programa sempre do Cuca Aberta, amanhã a gente vai receber a Tuborelli, da Think Sports. Você que gosta de gestão esportiva, vale muito a pena. Ele tem um trabalho junto com a NBA e vai falar para a gente amanhã. Me fala uma coisa. Qual time lá da NFL que você gosta, rapaz? Eu torço para o Indianapolis Colts. Indianapolis Colts. É o time do Peyton Manning. Na verdade, foi o time que eu comecei a torcer por causa do Peyton Manning, mas acabei que eu me identifiquei muito com a franquia, né? E aí torço na verdade, para todas as franquias da cidade. Torço para o Indiana Pacers, né? Gosto muito de Indiana, da corrida, né? Da Fórmula 1. Legal, bacana, muito bom, muito bom. Eu sou viúvo do Dan Marino, não tem jeito. Mas eu falo, você é Dolphins ainda? Eu sou ainda sou Dolphins, eu ainda falo isso, ainda sou Dolphins. A gente resiste aqui ao tempo, é impressionante. Sim. Impressionante, mas tudo bem. Mas eu gostava mais do Peyton Manning também, viu? Peyton Manning, a gente sempre gostou mais do Peyton Manning, viu? Me fala uma coisa, enquanto confederação, ou se você fosse um gestor, né, de um time de futebol americano, o que você ia falar para o empresário poder investir no futebol americano no Brasil? A primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar aí o patrocínio no futebol americano, né? A gente tem que tirar a ideia que o futebol americano ele é um produto ainda rentável para a gente conseguir angariar grandes recursos, né, de patrocínio. Então, acho que antes de eu chegar
num patrocinador hoje, eu tentaria melhorar o nosso produto um pouco, sabe? Apresentar um match day um pouco mais atrativo, ou ter possibilidade de trazer esse cara para ativar, né, ter condições de ativar a marca dele dentro do nosso jogo, porque o que a gente pensa é que o patrocinador, quando ele investe, ele está pensando duas coisas diferentes. Ou ele quer retorno do investimento, ou seja, ele investiu X reais e ele quer isso retornando para ele em venda de produto ou serviço, ou ele quer retorno de objetivo, ou seja, conseguir possibilitar para ele que ele atinja uma comunidade diferente, uma parcela de pessoas diferente, ter um toque personalizado com essas pessoas, sabe, porque talvez tenha um poder aquisitivo um pouco mais alto. Então, ou seja, a gente tem que entender o que o patrocinador ele quer para a gente poder chegar para ele e falar, olha, eu posso te oferecer isso. No primeiro momento, hoje, eu acho que o futebol americano, o que ele tem mais de positivo, né, é ele poder agregar muito valor ao produto, sabe? O futebol americano em si, como produto, ele agrega valor ao produto ou serviço da empresa. E aí, possibilitar isso, tentar linkar isso, né? Então, ou seja, se eu pudesse dar uma dica para quem for captar patrocínio hoje, né, no futebol americano, foque no retorno do objetivo. Então, ou seja, presente para uma empresa, sei lá, possibilidade de levar os atletas para fazer uma palestra motivacional, ou dar ingresso para os caras, para as pessoas da empresa, para o funcionário da empresa no campo, ou montar um stand da empresa, ou fazer o diretor da empresa chutar uma bola, sabe? Cara, coisas que não gastam nada, sabe? E que tem um impacto muito grande no retorno do objetivo da empresa, né? Então, ou seja, eu acredito que se eu fosse fazer isso, né, eu ia mostrar para ele o que era o futebol americano e quais aspectos que estão envolvidos dentro do futebol americano, né, que podem ser utilizados dentro da empresa dele, o que a gente tem em comum, né, o que a gente tem de fit, o que encaixa, e aí eu apresentaria para ele uma proposta, falaria, olha, essa é a minha equipe de futebol americano, ela tem tudo a ver com você nesses aspectos, eu quero que você esteja junto comigo, né? Eu quero que você venha para o campo comigo, traga os seus funcionários, vamos dar um treino para eles, vamos dar uma palestra motivacional para eles, vamos tentar linkar a estratégia do futebol americano com sua estratégia empresarial. E isso aí tem um retorno de objetivo muito maior. O cara ele dá com gosto, né? Dá o dinheiro dele com gosto. Então quando a gente atrela, né, o retorno do futebol americano ao retorno de investimento, isso fica difícil da gente conseguir. A gente pode até convencer, no primeiro momento, o empresário ali, colocar o dinheiro dele e fazer esse investimento, mas aí não retorna nada para ele, porque ainda o consumo do nosso futebol americano é baixo. Quando você vai no campo, né, tem lá 350 pessoas assistindo o jogo, 400 pessoas, e talvez para um cara vender ali coisas dele, né, talvez o impacto seja muito baixo, né, quando comparado ao investimento que ele está realizando. Então, ou seja, a gente tem que entender melhor o que o nosso patrocinador quer, sabe? E tentar encaixar nele um retorno de objetivo. Qual que é o melhor fit, o que a gente tem a oferecer com o que ele precisa, a gente encaixa e a gente tem mais chance de ter sucesso aí nesse patrocínio. Muito, cara, não, foi sensacional. Você trouxe uma palavra aí que é o fit aí, que eu acho que porra, cara, fico muito feliz de ouvir você falar de fazer o esporte para a comunidade, de você falar de encontrar o fit do patrocinador e de ativar também, de falar que os times também precisam buscar ativar essa marca, ou seja, via de mão dupla aí acontecendo, tá? Com certeza. Então, cara, eu fico muito feliz. Foi um prazer poder falar contigo aí. Prazer todo meu, mais uma vez. Vai derrubar a gente qualquer hora. Aí, pegar a palavra da Bárbara, advogada aqui, a comunidade tem muito a aprender com você. Hashtag fica e risos aí no final. Cara, assim, parabéns para você e pro Lucas, né? Que é o vice-presidente, é isso? Isso, Lucas Davi, exato. Lucas Davi, parabéns aí para vocês aí pelo trabalho. Eu tinha certeza que essa hora hoje ia ser muito legal, a gente ia falar de gestão. Por favor, salve no seu IGTV para a gente poder salvar depois e trazer para o nosso
canal do YouTube, deixar registrado esse Tá bom. programa de número 224. Ítalo, cara, fica aqui um forte abraço, sucesso, parabéns pelo trabalho. E o que você precisar do Cuca Beta aí para a gente promover o futebol americano, aí a confederação, pode contar conosco aí para a gente poder ajudar aí, tá bom? Beleza, obrigado, Marcelo, mais uma vez aí pelo convite. Eu consumo demais os conteúdos aí do Cuca Beta, inclusive convido demais o pessoal que está assistindo aí. Segue lá no Instagram. O Cuca Beta, ele dá muita oportunidade para muito esporte diferente, que é muito bacana. Entendeu? Eu tava vendo aquele competição de lançar saquinho no alvo, né? Cara, tem muita coisa legal e muita coisa que é um esporte que tem consumo enorme e o pessoal nem conhece. Então, ou seja, sai da caixa, sai da caixa aí do futebol, né, do soccer, e passa a consumir outros esportes. Vão ver que existe uma infinidade de esportes, são interessantíssimos, e o Marcelo aí, de maneira brilhante, traz para a gente aí, para toda a comunidade esportiva do Brasil, o acesso aí às outras modalidades. Então, ou seja, eu convido aí toda a comunidade aí do futebol americano que me segue aí para seguir o Cuca Beta, porque é um conteúdo de altíssima relevância aí para o esporte, beleza? E mais uma vez, obrigado, viu, Marcelo? Sensacional o bate-papo. Obrigado você, obrigado por nos hospedar aqui hoje dentro aí, obrigado pelas palavras aí, cara, sensacional aí, muito obrigado aí. E fica à vontade para me dar um tackle agora, que me derrubar aqui. Galera, beijos, abraço. Valeu, pessoal. Até 19 horas do Cuca Beta. Abraço. Segue o Cuca Beta aí. Até mais. Abraço, galera.